Bom dia, meu povo. Bom dia, Sandra. Paz do Senhor. Bom dia, Ângela. Paz do Senhor. Vocês também dormiram bem? Bom dia, Iralba. Obrigada pra você também. Obrigada, minha linda. Glória a Jesus. Chegamos a mais um dia. Bom dia, Cláudia. 30 dias, gente. Estamos aqui há 30 dias. Falta só 10 dias para acabar. Já tem algumas pessoas lamentando, pensando que irão fazer. Bom dia, Jairo, seja bem-vindo. Bom dia, Vanderleia, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Vocês me ouvem bem? Glória a Deus. Bom dia, Marilza. Pleno domingo, o povo madrugando. Glória, hein? Tudo que inicia tem fim, né? Bora orar então pra gente começar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos pela noite que passou. Estamos aqui para glorificar o Teu nome. Senhor Espírito Santo, nos enche mais uma vez. Ativa a palavra de sabedoria em alto nível. Apenas, Senhor, para o Teu louvor. Que o Teu nome seja glorificado. Nos usa nesta manhã, no nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Bom dia, Ilza. Glória a Deus. Gente, pois bem, 30 dias, né? Estamos aqui há 30 dias. Eu acho que eu já falei pra vocês, né? Que eu tinha um receio de fazer live todo dia e não ter assunto. Duvidei da minha capacidade de falar demais. Estamos há 30 dias aqui para a glória de Deus. E todos os dias foram muito bons, mas teve dias que foram fenomenais. Louvamos a Deus porque Ele é bom. Gente, hoje lá no tema do livro, o tema é Formado para Servir a Deus. Vocês lembram que nós entramos no novo propósito, né? No novo ciclo. Que você foi gerado para servir, então vai trabalhar nesses próximos capítulos sempre o servir. Como ele está falando muito do mesmo, e eu creio que isso aqui está claro para vocês, e também que vocês serão bons leitores, afinal os capítulos são pequenos, nós não vamos falar dele aqui hoje, mas ele está até interessante, eu dei uma lida, e eu quero ler só um ponto para vocês. Eu marquei só um ponto para a gente resumir e entrar no tema que será o nosso tema hoje, tá bom? Diz bem assim: como saber se você está servindo a Deus? Que é o tema que está trabalhando essa nova temporada, esse novo módulo, é que você foi gerado para servir. Então, como saber se você está servindo a Deus de coração? Porque às vezes a gente se perde achando na certeza que estamos servindo, mas é pelo compromisso, pelo cargo que foi nos dado, né? Pela responsabilidade, com medo de nos julgarem que a gente não cumpriu ali o protocolo que foi nos posto pela liderança. Então, como que eu vou saber se eu estou servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. E aí, você é entusiasmado no serviço a Deus? Quando você está fazendo algo que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamentos, porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdade.
quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A gente percebe muito isso na igreja, de pessoas que desanimam muito fácil, mesmo estando às vezes numa posição, em um cargo, né? Mesmo tendo uma ocupação, mesmo assim elas desanimam. Eu lembro que já tem muitos anos, no início do ministério nós erramos nisso, igreja começando, pouca gente, você querendo manter quem está ali. E aí havia alguns desanimados que comentavam, né, do pensamento de parar, de sair. E aí a gente dava ocupações, pensando que talvez com a ocupação a pessoa não desanima. E às vezes você confiava na pessoa um cargo até de grande responsabilidade, e mesmo assim a pessoa ficava animada ali nos dias, mas mesmo assim depois de um tempo ela saía. E eu me lembro que foi uma das coisas que eu trabalhei muito na mente do meu esposo, que o cargo não segura ninguém. Então, se a pessoa não estiver curada e motivada, a ocupação ela não segura mesmo, é um erro até, né? Então, quando a gente percebe que tem alguém querendo sair, querer manter com o cargo é um desperdício, não só da ocupação, mas de energia desprendida daquela pessoa, e o risco, porque geralmente ela já está adoecida, dela nessa posição ferir outros, né? Dela escandalizar e levar outros, inclusive não com ela para mudança de igreja, mas para o mundo, que é o perigo, né? A segunda característica para saber se você está servindo a Deus de todo o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão e não pelo lucro ou pela obrigação. Então aqui eu só quis deixar para vocês os dois pontos para sabermos se estamos servindo a Ele de coração ou não. Tá bom? Então, é você se analisar se você faz com prazer, se você faz com paixão, ou se você é alguém que precisa que alguém fique reconhecendo o tempo todo, que alguém mencione o seu nome o tempo todo. Como que é o seu serviço a Deus? A palavra de alguém te desmotiva muito fácil ou não? Você não precisa de reconhecimento para estar motivado. Essas são as áreas que você pode analisar para saber se você serve de coração ou não, tá bom? Então bora pro tema de hoje. Hoje estamos no 30 dias aqui, né? Estamos há 30 dias aqui, 30º dia. E o tema de hoje, gente, que nós vamos usar aqui é: seu propósito sempre será um problema que o Espírito Santo irá capacitá-lo para resolver. Eu acredito que a questão do seu propósito está linkado a problema já esteja claro para você. Já está claro para vocês? Depois de 30 dias falando praticamente sobre isso, já está claro para vocês que o seu propósito tem a ver com solucionar problema? Sim ou não? Me contem quem já percebeu no seu próprio propósito, quem já entendeu pelo que está sendo falado aqui, se isso está claro para você. Mas olha que interessante, seu propósito sempre será um problema que o Espírito Santo irá capacitá-lo a resolvê-lo. Então não é que eu sou boa em resolver aquilo, não é de mim mesmo, mas é que o Espírito Santo vai me encher, me capacitar para resolver. Problemão da ruim, né? Deu ruim. Então bora lá. Deus tomou uma sábia decisão quando escolheu você. Ô glória. Fala a verdade. Quantas vezes você já perguntou para Deus, mas assim, Senhor, tem certeza que sou eu? Tem certeza que o Senhor me chamou para isso aqui? Será que não houve um engano aqui não? Parece que eu não estou pronto. Quantas vezes isso já aconteceu? E isso é bom, gente, porque quando a gente não confia na nossa própria capacitação, nós nos tornamos mais dependentes dele. Quando nós nos achamos bom demais, eu sou bom, eu sei fazer, porque eu já tive experiência. Todo dia se pergunta, né?
eu já tive experiência com isso, então eu domino a área, pode mandar no peito que eu resolvo. Quando isso acontece, a gente corre um grande risco de ter queda. Por quê, gente? Porque a gente vai ficar soberbo. A gente vai achar que é a gente que faz, que é na nossa força, que não existe ninguém mais capacitado que a gente. Inclusive, alguns saem da igreja quando ele é mudado de posição, porque na cabeça dele não há outro igual a ele para resolver aquilo. Ele é o melhor. Então, a soberba nos afasta de Deus. Deus abate o soberbo, né? Então, é bom, tá bom? Não despreze isso, não. Eu sei que em alguns momentos, são momentos até de dor, né? Que você se questiona, será que Deus me chamou? Gente, eu, graças a Deus, deu uma emagrecida, meus vestidos estão tudo caindo. Meu vestido do casamento estava tudo super folgado aqui. Tava virando quase um ombro a ombro, eles estão bem folgados, ó. Os papos que estão dando, ó. Aí que glória. Graças a Deus. Aí tem que ficar vigiando aqui, né? Então, essa dependência, gente, ela é muito boa. Ela é maravilhosa, embora quando a gente sente, é uma sensação de incapacidade, né? De como alguém sabe mais do que eu. Eu tenho observado que Deus não escolhe muito quem sabe, não. Você já observou isso? Você olha e fica bem assim, gente, mas o fulano, ele é profissional da área. Ele é profissional. Entendeu? Ele sabe fazer. Ele cursou para aquilo. Eu recebo a profecia, Jéssica. Obrigada. Não é? E aí você fica olhando que Deus escolhe quem não parece, aparentemente, que não é para aquilo. Porque Deus quer fazer através de você. Se você estivesse 100% pronto, você ia achar que foi você. Eu já fui líder disso, daquilo, fui chamado para aquilo, para colar. Eu sou bom nisso, eu sou especialista naquilo ali. Entende? Então Deus vai escolher geralmente quem não se acha pronto, porque Ele que vai te capacitar. Tá bom? Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, e nós louvamos a Ele por isso, ok? Então o Senhor não é tolo, mas brilhante, consciente e conhecedor, pois faz coisa que os homens jamais fariam. Mas agora assim diz o Senhor, que te tirou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu sou contigo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, 1. Se você fosse incapaz, Ele não teria colocado o desejo ardente em você. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou repetir. É Deus quem realiza tanto o querer como o efetuar. E muitas das vezes nós perdemos tempo tentando descobrir nosso propósito, esperando que Ele fale. Mas o querer, e o que querer é esse? A minha vontade, a minha inclinação para aquele assunto, para aquela área, para resolver aquela coisa. O meu desejo, a minha indignação para resolver alguma coisa. E isso está revelando o propósito de Deus, porque é Ele que faz, tá bom? É Ele que coloca em nós tanto querer quanto efetuar. Sério, Dani, primeira vez que você está aqui, seja bem-vinda. Ela está dizendo, Senhor, porque só hoje fui achar essa live. Sim, eu estou deixando salva, tá todas salvas aqui. Estou começando a baixá-las para transferir para o YouTube. Eu vou tirar daqui porque o YouTube fica melhor para vocês colocar em dia, né? Fica mais fácil para vocês colocar em dia. Às vezes dá uma aceleradinha ali e ajuda vocês, tá bom? Seja bem-vinda. Então, meu povo, Ele vai colocar em nós o desejo. Entenda isso. Seu propósito, quando Deus vai revelar, geralmente não é uma surpresa, sabe? Não é algo mirabolante que nunca passou na sua cabeça. Seu propósito, de alguma forma, seu coração já se inclinou para aquilo. Porque é Ele que realiza tanto o querer quanto o efetuar, já diz a palavra, tá bom? Então, seu coração arde por aquilo. E nesses 30 dias vocês já entenderam. Como que eu vou saber
para que lado meu coração está inclinado. O que você ama fazer, ok? O que você está indignado para resolver. Um problema que te deixa indignado. Aquilo que você odeia na sociedade. Porque propósito tem a ver, na verdade é isso, é a solução de problemas. Então é você abrir a janelinha da sua vida e olhar para fora. Parar de olhar só para você, só para suas necessidades. E você vai perceber que tem algo na sociedade que te deixa muito indignado. Isso está apontando para o propósito de Deus, ok? E Deus não erra, gente. Ele não erra. E o motivo dele escolher alguém tão improvável, aleluia, é porque Deus ama fazer através dos improváveis. Gente, vocês acreditam que eu era a pessoa que entrava em pânico só na notícia que amanhã a gente visitaria alguém, pensando o que eu falaria com essa pessoa, que assunto eu teria, porque quando eu encontrava alguém que falasse muito, tava de boa, Pai do Senhor, tudo bem? Tudo. E a pessoa blá 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 blá, ela puxou o assunto, eu conseguia ir, eu precisava ser guiada. Mas o meu pânico é, e quando eu encontrava a pessoa calada e falava, Pai do Senhor, tudo bem? Tudo. Tá quente, né? É. O que falava? Se eu tô aqui há 30 dias falando pra vocês, de modo que teve dias que eu não consegui encerrar com 1 hora, Deus faz. Deus pega os mais improváveis. A timidez que eu tinha, ela era surreal, me prendia, me amarrava mesmo, sabe? Então Deus gosta disso, porque a glória sempre será dele. Todo mundo, gente, quem me conheceu antes e olha hoje, não tem como dizer que foi curso, que foi técnica humana, mas fica notório que a mão de Deus fez isso. De onde ele me tirou, quem olha vai dizer, foi a mão de Deus que fez isso. Gente, a minha melhor amiga na adolescência, foi minha amiga na infância, adolescência, início ali da juventude, riu de mim de gargalhar por um sonho que eu tive. Eu sonhei e resolvi desenhar a cena do sonho para mim. Era tão nítida e eu não sabia porquê, mas eu precisava. Eu queria poder tirar foto do sonho, mas não dava para levar uma câmera para dentro do sonho e tirar foto, ter a foto aqui. E quando eu acordei, eu desenhei. Eu tinha 14 anos. Essa amiga, gente, é aquela que sonhava junto no sentido de desejo. Já contei aqui pra vocês. Nosso plano era que Deus fizesse na nossa vida junto. E quando a gente ia imaginar, contar a nossa imaginação uma pra outra, uma completava a frase da outra. E essa minha amiga riu de cair no chão rolando de rir. Que sonho era esse? Eu sonhei que eu podia ver o globo da Terra à distância, eu estava mais alto que o globo, e aí eu podia ver o espaço perfeitamente, via os pontinhos brilhando, podia ver as estrelas para que eu entendesse onde eu estava. Então destacou o globo. De repente, um foco de luz, tipo um círculo, uma aliança, começou a andar em volta do globo. E aí ficou em câmera lenta, e no meio daquela, podemos dizer, daquela língua de fogo, tinha o meu nome. No meio da língua de fogo tinha o meu nome. E então houve um destaque para uma região, e o Senhor falava não apenas em voz, mas descrevia como se fosse uma legenda, igual como se eu estivesse assistindo um filme. Descrevia o que ele faria. Ele disse bem assim: assim eu te usarei, minha filha. Eu te usarei como fogo. Eu acordei, eu tinha 14 anos, gente. Uma menina sonhando, igual o José, sabe? Não tá entendendo porque tá sonhando. E eu desenhei. O que eu tô lembrando agora? Eu acredito que começa a cumprir agora, né? Desde 2023, essa parte aí do fogo começa a cumprir agora. E quando eu mostrei o desenho pra ela, eu tenho ele até hoje guardado, gente. Até hoje eu guardei ele.
Eu só postei ele quando eu fiz 25 anos de ministério. E aí fizeram uma surpresa pra mim, porque meu cunhado conseguiu retratar um pouco desse sonho, né? Através da internet. E aí ele conseguiu pegar imagens e retratar ali, montar, né? Com Photoshop. E aí então eu postei quando eu fiz 25 anos de ministério em 2022. Foi a primeira vez que eu postei, tá aqui em algum lugar. E aí tem o desenho, que eu tirei foto do desenho e postei até para eternizá-lo, porque mudei muito de casa, né? Graças a Deus que na enchente eu não perdi ele. Quando eu mostrei o desenho para minha amiga, que era a que sonhava comigo, você tem que entender que é a que pensava as insanidades ministeriais, proféticas, como eu sonhava. Ela começou a rir. Mas rir de chorar de rir. Saiu do sofá, deitou no chão e continuou rindo. E eu comecei a ficar sem graça. E eu perguntei a ela: mas por que você tá rindo tanto? Meu desenho tá tão feio assim. Eu sei que eu não desenho tão bem, mas um dia eu vou encontrar um artista que consiga retratar o que eu sonhei. Foi o que eu falei com ela. Gente, quando ela conseguiu tomar fôlego, sabe, que ela demorou, pra você ter noção. Quando ela conseguiu tomar fôlego, ela disse bem assim: você quer dizer o quê? Você vai rodar o mundo? Porque como ela viu o Globo ali, né? E ela riu muito, gente. Então, por que ela riu? Acredito que por onde a gente morava, ninguém conhecia a gente, sei lá, pela improbabilidade. Nessa época nós tínhamos pouquíssimo tempo, que a minha mãe tinha trocado a nossa casa. Nós morávamos num bairro, fomos mudar para um outro, e ela trocou nossa casa, que demorou anos para construir, por um barraco de madeirite, com uma construção na frente que estava à altura da lajota, mais ou menos à altura da cintura. Então ficava um barracão no fundo desse terreno, de madeirite, com um chão de barro batido, sabe? Era um cômodo grandão, só com uma pequena divisória. Então foi um tempo assim, que se já era improvável antes, agora mais ainda, sabe? Então talvez ela olhou a circunstância. Como assim, você? Então Deus, ele tem prazer de pegar os que não são. E a Bíblia diz isso. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Eu já orei ao Senhor bem assim: Pai, eu não sou filha de pastor, minha casa não foi pastoral, não teve um ensino, não teve uma ativação profética. E por que o Senhor me chamou? Porque muitas das coisas, gente, eu fui inclinada, na verdade, pelo próprio Espírito Santo, a fazer guiado por Ele. Muito. E depois que eu tive acesso ao conhecimento, que eu fui estudar, que o professor ia citar, ou o livro ia dizer, eu ficava: gente, mas isso aqui aconteceu comigo sem ninguém ter ensinado, porque o próprio Espírito Santo que guiou, sabe? E aí a gente fica olhando, porque hoje não parece que todo mundo tem que ter um grande testemunho de ou você veio do crime, do tráfico, ou que servia o outro lado, né, aquele testemunho de libertação gigantesco, ou você foi criado no berço evangélico, veio de uma família sacerdotal, você recebeu ali o cargo como herança. E eu sou a prova que Deus, ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa os improváveis, tá bom? Gente, nós vamos falar agora de 13 lembretes das Escrituras para 13 batalhas espirituais, ou seja, mentais, que você pode enfrentar rumo ao seu propósito. Então, são 13 conselhos, lembretes da palavra de Deus para combater 13 batalhas mentais que você pode enfrentar. Bora lá? Acelera aí a caneta agora para anotar. Conselho número 1, ou lembrete número 1. Você pode se sentir incapaz. Nós já citamos isso. Alguns já confessaram que se sentem assim até hoje. Você pode se sentir incapaz. Êxodo 3:11.
Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Gente, Moisés sentiu assim. Aleluia. 2. Você pode sentir fraco e desarticulado. Sabe, você não leva jeito? Você pode se sentir fraco e desarticulado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 2. Você pode sentir fraco e desarticulado. 3. Você pode não sentir merecedor. Pai, o tempo todo. No caminho aí ao seu propósito, você pode se sentir não merecedor. Efésios, capítulo 3, versículo 7 a 8. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. 4. Você pode se sentir tolo. Pai, em vários momentos, Senhor, você pode se sentir tolo. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 5. A Jéssica está anotando aí, ó. Está escrevendo? Ajuda vocês a anotar. Você pode se sentir desprezado e não desejado por alguém. Gente, esse sentimento é horrível. Meu Deus. Esse aqui eu ainda passo por ele, tá? Você pode se sentir desprezado e não desejado por alguém. 1 Coríntios 1, 28, 29. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Foi o que acabamos de falar, essa dependência é exatamente para isso, para que a gente não se ache pronto. Se fosse na nossa capacidade, na nossa força, a gente ia achar que era nós. E muito. Vocês aí a sério, Vivi? Muito, gente. Só Deus sabe. 6. Você pode sentir-se sem poder, sem peso e sem influência. 6. Você pode se sentir sem poder, sem peso e sem influência. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Jesus que é bom, gente. Salmo 5, 12. Pois tu, Senhor, abençoará os justos, circundá-los-á da tua benevolência com o teu escudo. 7. Você pode sentir mais carnal do que espiritual. Ouça o que Paulo diz. 1 Timóteo 1, 15 a 16. Esta é uma palavra fiel e digna de aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se sentindo ainda assim. Mas por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então até Paulo teve esse sentimento. 8. Você pode sentir-se ignorante ou manchado pelo passado.
E a gente vê muito isso aqui. Pessoas que tiveram um passado difícil e não se acha digno de trabalhar para o Senhor, de ser usado pelo Senhor por causa de algo que Ele fez. Entenda que o inimigo também usa isso aqui, porque ele é acusador, tá? Para te travar, para te limitar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 14. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do Senhor Jesus superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. E a palavra já diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não dê ouvido às acusações do inimigo. 9. Você pode sentir-se sem defesa. Salmo 7, 10. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. 9. Você pode sentir-se sem defesa. 10. Você pode sentir que tem inimigos demais. Isso às vezes tira um pouco da força, né? Salmo 9, 3 e 4. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. 11, 11. Você pode sentir-se muito necessitado. Você pode sentir-se muito necessitado. Porque o necessitado, Salmo 9, 18. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, mas a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. 12, 12. Você pode sentir que vai demorar muito para que Deus o ajude e socorra-o, a fim de que se torne aquilo que deve ser. Você pode sentir que vai demorar muito para que Deus o ajude e o socorra, a fim de que se torne aquilo que deve ser. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, 5. Socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. E Salmo 46, 5 diz: Deus está no meio dela, da sua cidade, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. 13, 13ª, que é a última. Você pode sentir-se esmagado pela adversidade. Quantas vezes, não? Salmo 44, 5. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que levantam contra nós. Essas são os 3 conselhos bíblicos, na verdade, os 3 lembretes bíblicos para combater, né, as 13, para combater os 13 pensamentos de batalha mental. 12, 13, se perdeu, Jéssica. 12 é grande, né? Você pode sentir que Deus vai demorar para te ajudar, para te socorrer, a fim de que você se torne aquilo que deve ser. Ou seja, você está sofrendo e parece que Deus vai demorar muito socorrer para você viver seu propósito. 13, você pode sentir esmagado pela adversidade. Ok? Tudo bem, gente? Podemos seguir? Então, Deus não está olhando para a sua aparência exterior. E que bom. Que bom, gente. Versículo do 13 é o Salmo 44, 5. Salmo 44, 5.
Então Deus não está olhando a sua aparência exterior, mas sim para o seu coração. Meu Deus, tudo de vez, que guerra, hein? Pai das luzes. Mantenha puro diante dele. Mantenha o seu coração. Mantenha puro o seu coração. Porque Deus não olha a aparência. 12. Você pode achar que Deus vai demorar em te socorrer, em te ajudar, a fim de que você viva o que você deve viver, que você viva o propósito. 13. Você pode se sentir esmagado pela adversidade. Ok? Busca o Senhor diariamente, com grande diligência. Nós falamos disso aqui vários dias. E proclame em alta voz esta grande promessa em todo o tempo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aqui é para blindar a sua mente dessas guerras mentais que acontecerá no intuito de te travar, para você não viver o que Deus tem para você não viver o seu propósito. Amém? Então, eis agora aqui uma lista de pensamentos estimulantes que o autor do livro vai chamar dos 10 mandamentos da preparação para o seu propósito. Então ele colocou aqui versículos também, tá bom? Como 10 mandamentos para você se preparar para o seu propósito. Bora lá? Já anotaram os 3 anteriores, que eram os conselhos para combater as batalhas mentais? E agora então será para preparar você para o seu propósito. Bora lá? Posso ir? Tá tudo bem aí? Primeiro, abrace totalmente cada fase de preparação. O livro que nós estamos trabalhando nas lives é o Vida com Propósito. Nós estamos trabalhando 2 livros. Hoje nós não estamos falando dele. Nós estamos falando do O Designo, de Mike Murdock. Ok? Você não acha mais em livraria, mas eu encontrei na internet. É possível achar ainda na internet, tá, gente? Eu ganhei ele de presente. Essa é a capinha dele. Ele é verdinho. Olha a grossura dele. Eu não entreguei ele todo pra vocês porque ele é bem grosso, tá vendo? Olha o tanto que falta. A gente acaba os 40 dias e não conclui. Então a gente tá trabalhando 2 temas, né? Vida com Propósito. Não é todo dia que eu trago tudo aqui, porque o Vida com Propósito eu mandei para as meninas pelo grupo do Telegram. Então é para elas lerem todo dia, um capítulo por dia, por 40 dias. Ele é muito bom, mas ele trata muito o propósito como um todo, para que Deus nos criou, mais no sentido de servi-lo, de adorá-lo, de fazer parte da família dele. Esse aqui nos ajuda na questão do propósito individual, de encontrar, né, esse propósito pessoal, tá bom? Glória a Deus. Então bora lá. Abrace totalmente cada fase da preparação. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ok? Isso. É impossível controlar no sentido de evitar que o pensamento venha, né? Mas você pode, já ensinei vocês, né, a diferença de opressão e possessão. Quando o pensamento for opressor, você já sabe que é o inimigo que está mandando, e você vai expulsá-lo como se você estivesse vendo, com autoridade, mandando sair no nome de Jesus, tá bom? Se você conseguir, gente, calar a voz do seu pensamento, você se cura de ansiedade e depressão. Só que calar a voz do pensamento, ela de vez, às vezes eu passo para vocês alguma técnica que é muito um treinamento temporário, né, para você começar, porque quem tá com essa mente que fala muito, é muito difícil transcender para a consciência. Mas o ideal é que a gente vá para a consciência e não ouça esse monte de pensamento. Inclusive, vocês sabiam que a maioria dos seres humanos não pensam? Como assim não pensam? É que essa voz no pensamento que você tem hoje, inclusive tem a síndrome do pensamento acelerado.
não é você pensando. Espiritualmente, boa parte desses pensamentos são o inimigo tentando oprimir, ok? Espiritualmente é isso. A filosofia vai falar que essa mente tagarela é a sua identidade errada, né? A sua identificação com as coisas, com a sua história, e essa mente sua não quer morrer. Ou seja, não é você pensando conscientemente. Quando você consegue transcender para a consciência, é difícil falar isso aqui e ensinar isso aqui numa live, tá? Eu pretendo colocar um módulo disso aqui bem trabalhado lá no Filhinha de Papai, gente. Ontem eu estava falando com Deus sobre alguns módulos, sobre o que Ele quer que eu coloque lá dentro. E isso me veio ao coração. Eu vou gastar um tempo nele, né? Então, o que eu estou pensando para acelerar o nosso processo? Eu estou pensando em abrir para vocês as inscrições antes da conclusão, até porque a minha ideia, pelo que Deus tem me dado, vai ser assim: você tem acesso de 1 ano no curso, e nesse 1 ano ele continua sendo atualizado, né? Então sempre vai subir aula nova. E aí, digamos que a pessoa compra no 2º ano, né? Quando eu comprei já tem 1 ano dele lançado. Ela vai continuar, ela recebe tudo que já está ali e vai continuar vindo coisas novas, porque é uma extensão muito grande mudar essa identidade nossa, essa visão que a gente tem errada da gente, nos conhecer como filho de Deus de verdade, se portar como filho de Deus de verdade. E aí ontem, eu falei: Senhor, isso aqui vai demandar tempo, se eu me derramar nisso aqui agora, eu me atraso muito. Então eu pensei nisso, eu libero e vocês vão acompanhando em construção, que a gente vai conseguir acelerar essa parte mais rápido. Então eu pretendo lá trazer, mas dá trabalho, porque o que acontece? Deixa eu resumir aqui para vocês. Transcender para a consciência é você conseguir observar o seu pensamento à distância, para analisar se o que você está pensando é você, ou se é essa mente viciada, ou se é demônio. Espiritualmente, hoje eu já posso te afirmar que geralmente é um pensamento opressor, tá bom? E aí, quando você consegue viver da consciência, que é aquilo que Deus te criou mesmo para ser, então você vai aprender a pensar. Porque agora o seu pensamento é uma inclinação a planejar de forma racional, guiado também pelo Espírito Santo. Então agora você não é dominado mais pelo pensamento. A ansiedade que você sofre é a sua mente condicionada no pensamento de preocupação com o amanhã. A depressão que você sofre é sua mente sendo bombardeada por pensamentos do passado. Tanto é, gente, que volta e meia, quem já passou depressão e venceu a pior fase dela, tem pequenas recaídas. Quando que você tem recaídas? Quando algo de ruim acontece. Que quando aquela coisa aconteceu, principalmente dentro da mesma área de dor, né, que geralmente é ali pessoas te ferindo, né, palavras, comportamentos, abandono, decepção, você começa a ter a sua mente presa naquilo. E você volta a sentir os sentimentos de depressão de novo. Então, quando você consegue entender quem você é e dominar seus pensamentos ao ponto de você silenciar, gente, a transcendência disso é difícil, porque essa mente está condicionada e ela não quer morrer. Mas falando para você como funcionaria, é você não pensar. Você viver seu dia sem pensar. Toda vez que você está pensando, você está ou no passado ou no futuro. Então seria bem assim: a mente está em silêncio e agora eu quero me inclinar a pensar sobre isso, eu quero analisar isso aqui, eu quero refletir sobre isso aqui. Então isso seria pensar. E quem pensa assim é que alcança lugares altos. Mas a maioria de nós não sabe pensar. Nós somos condicionados por essa mente tagarela que vive falando na nossa cabeça o tempo todo. Tá bom? Então ontem eu creio que foi o Senhor que me trouxe. Eu estudo isso já tem um bom tempo, uns 3 ou 4 anos já.
E ontem eu percebi que havia uma necessidade de colocar lá, até porque nós vamos ter um módulo sobre a diferença da mente, né, do escravo, do órfão, e da mente do filho, como que ela funciona, né? E aí você vai perceber o tempo todo que a nossa mente, ela é mais escrava, ela é mais órfã do que filho. E a Bíblia diz o quê? Do jeito que eu penso, eu sou. Então eu acredito que esse módulo vai ser de super importância, gente. Porque se do jeito que eu penso eu sou, eu preciso aprender a pensar direito. Porque eu quero uma vida diferente, eu quero viver o extraordinário, né? Eu quero algo novo, mas a minha própria mente não me deixa sair desse lugar que eu tô viciada em estar aqui. Vocês entendem? Então eu acredito que é um dos módulos mais importantes. Você que não deu o seu nome ainda, a gente está com uma lista de espera. Eu não quero fazer uma coisa surpresa para vocês, digamos bem assim, ai meu Deus, eu esperava que daria para mim, não dá. Então eu quero trabalhar de forma aberta, cristã e sincera. É um curso, tem um preço. A minha intenção é alcançar o maior número de pessoas, porque eu fico imaginando cada filho liberto vai libertar mais um filho, entendeu? Então o valor dele, pelo menos de lançamento, será R$297, tá bom? R$297. Então você pode preparar seu cartão, preparar sua reserva, começar a juntar para você. Tô avisando desde o princípio que não é aquela coisa de surpresa, porque eu lembro que eu nunca gostei disso. É uma das coisas no digital que sempre me deixou chateada, frustrada, a palavra melhor, né? Eu entrava num evento desses gratuitos, que era para divulgar o produto, né? A promessa de trazer alguma coisa naquela semana, mas aquela semana gratuita é só para te estimular, te deixar querendo. Você, caraca, eu tenho certeza, é o produto que eu preciso. Meu Deus, por favor, Senhor. Aí quando abri o carrinho, R$3.000 e eu não tinha. Eu não tinha nenhum cartão para aquilo. E aquilo me deixava frustrada demais, sabe? Então eu ficava bem assim, meu Deus, que seja barato. Depois que eu entendi como é que era, né? Que seja barato, que você me ajuda, que eu tenha limite, me ajuda. Que era minha amiga que me socorre. Minha amiga, você tem limite? Às vezes ela não tinha. Então eu falei, não, quando for minha vez, eu não quero ter essa surpresa, porque eu acho que sei lá, pra mim eu não gostei disso. Entendeu? Sim, é uma estratégia, mas eu não gostei. Inclusive, um dos meus mestres, ele trabalha, o produto dele hoje tá R$3.000, mas ele trabalha o tempo inteiro avisando o valor. Gente, vai abrir nova turma, a turma é 3.000, prepara seu cartão. Eu achei lindo isso. Uma das coisas que me atraiu para eles, né? Eu prometi a eles que quando Deus fizer na minha vida nessa área, eu faço questão de divulgá-los, né? De falar do que, como eles foram bênçãos na minha vida. E eu sempre achei lindo isso neles. Desde o princípio, você entra nos stories e já sabe, vai abrir mês tal o carrinho e se preparar. Cara, eu preciso reservar, liberar o limite no cartão, dar um jeito de conseguir, porque esse é o valor. Entende? Eu achei isso bonito. E eu gostei. Então eu tô aqui já falando, até porque vocês estão aqui confiando em mim há 30 dias, né, gente? Acho que tem um vínculo aqui de confiança já. E como a minha ideia é para cristãos, eu observei nesses anos que o cristão, ele é o mais escasso de todo, a mentalidade, né? Ele é o que não tem reserva de emergência, ele é o menos preparado, e ele é o que tem resistência em investir no seu crescimento, né? Ele não vê investimento em crescimento pessoal, inteligência, leitura espiritual, disso tudo como investimento. Para ele tem que ser uma coisa que está sobrando. Investimento para ele é comer pizza, né? É ter dinheiro para ir pro lanche, infelizmente. Por isso nós temos a igreja tão grande e muitas das vezes tão rasa, né? Mas bora lá, gente. Primeiro abrace totalmente a fase de preparação. 2 Timóteo 2,15, que nós já lemos. Segundo, determine perseverar durante as fases de solidão e isolamento. Gente, é dificílimo, porque na fase de solidão você quer desistir. E eis aqui alguém que pode falar com propriedade. Acho que volta e meia o Senhor nos joga lá nessa fase de solidão, nessa fase onde parece que você não tem ninguém. Ela vem muito com a fase das pessoas te recusando, né, o que Deus tem para fazer através de você. Então você se sente muito incapaz e solitário, né, mal compreendido.
Mas olha isso aqui, nessa fase, porque ela haverá não só uma vez na sua vida, eu posso falar isso porque eu já passei por ela diversas vezes, inclusive eu já entrei esse ano passando por ela, né? Eu tive umas semanas, já falei pra vocês, tive umas semanas de guerra bem terrível e era exatamente aqui dentro, e claro que eu sei que tem toda uma batalha espiritual por trás, né? Tem o novo nível que o Senhor está nos levando, tem a fúria do inimigo não querendo que a gente alcance mais pessoas. Hoje me veio uma coisa de manhã muito forte, gente, e eu quero compartilhar com vocês em códigos, porque aqui não dá para falar muita coisa. Mas eu entendi que o Oi Filha, que é o evento que vai acontecer dia 2, vai além, vai muito além do que me veio no coração. Uma das coisas que Deus me deu para essa primeira edição, a gente vai trabalhar a libertação no primeiro período, né, de manhã, no sentido da gente tirar ali tudo que queira impedir, né, de dar opressão, de ensinar vocês a perceberem o ataque do inimigo e a fazerem libertação. E quem estiver ali com alguma questão necessitada de libertação, se liberta, para que à tarde a gente comece a se mover no poder. Mas a parte que ele me trabalhou, porque no poder tem diversas áreas para ser trabalhada, e como é ensino, você vai se debruçar em ensinar uma coisa, não dá para fazer isso em um dia, né? Se você for querer ensinar tudo de uma vez. Só dom, por exemplo, é 9, né? E aí eu estou muito inclinada e tenho certeza que é essa área que ele quer, que é trabalhar os dons de curar. E aí hoje de manhã, enquanto eu me arrumava aqui para a live, me veio uma coisa no coração e eu quero compartilhar com vocês. Era como se eu pudesse ver eu ministrando lá já e falando sobre isso. É necessário esse avivamento em um grupo. Essa ativação, principalmente nos dons de curar. Porque em tempos pandêmicos, tentando não usar a palavra, mas você já entendeu, que eu já falei ela, né? Os dons de curar serão super necessários. Gente, entenda, o que passamos há 2, 3 anos atrás foi um ensaio. Haverá um novo. E esse novo, que tem um prenúncio aí de ser ainda esse ano, né, lá no segundo semestre do ano. Esse novo, por tudo que eu tenho visto Deus alertando algumas pessoas, poderá ser pior do que o primeiro. Entende? Vocês estão me entendendo? E por que Deus tem permitido essas coisas? Inclusive a própria crise econômica. Porque há uma promessa de um grande avivamento global, mundial, antes da volta de Jesus. E para ter um avivamento a nível mundial, primeiro tem que vir uma dor muito grande para o povo se voltar para Deus. Vocês estão me entendendo? Entendem? Então, o que Deus está nos preparando é muito além do que a gente possa imaginar. É um preparo de um pequeno exército. Porque nesse tempo, gente, Deus vai usar você. E através de usar você, vai converter a muitos. E então, vai despertar outros adormecidos. E então, virá o avivamento. Toda a história bíblica e toda a história da igreja, avivamento só veio depois de um grande sofrimento. O avivamento da Coreia do Sul, ele foi lindo, extraordinário, mas ele veio após a Segunda Guerra Mundial. O país é em destroços, com fome, enlutado, destruído. Vocês estão entendendo? Hoje é uma das nações mais ricas.
depois do avivamento. E veio essa prosperidade no avivamento. Vocês estão entendendo? Então hoje me veio isso, eu estou partilhando com vocês, nem minha equipe sabe, porque me veio hoje de manhã isso. Que é um preparo de Deus. Porque precisamos de soldados, gente. Precisamos de soldado. De gente pronta, de gente preparada, de gente que não vai desesperar, de gente que não vai desviar se porventura dessa vez for totalmente proibido ter culto. De gente que, se houver o tempo de perseguição, não vai parar a proclamação do Evangelho, porque ele está cheio de poder ousado. Meu coração arde, meus olhos lacrimejam. Glória a Deus. Você orou por avivamento, mas a gente orou por avivamento achando que era um poder extraordinário de alegria no falar em línguas na igreja. E avivamento nunca foi nesse sentido assim, para ser para nós, no sentido de ficar só entre nós. O avivamento é para acordar a igreja, ele é para a igreja, ele não é para o mundo, tá? O que é avivar? É tornar vivo aquilo que está morrendo. O mundo já está morto. Então o avivamento é para a igreja. Mas no avivamento haverá uma grande massa de salvação. E a maior parte dessa salvação, gente, é para desviados retornarem. Porque eles fazem parte da igreja e desmembraram do corpo. Eles voltarão. É gente que desviou por não crer, por estar ferido, sabe? Foi magoado por pessoas e desviaram. E chegaram hoje no patamar de não crer. E Deus vai usar a sua vida. Aleluia. Então o avivamento sempre antecedeu, ou sempre veio após, melhor dizendo. Antes dele sempre veio uma crise. Olha para Joel, leia Joel para você ver. A crise, gente, foi terrível. É de zerar tudo ali. Quando ele vai falando das fases do gafanhoto, de não ficar rastro de nada. E aí, o final dele, ele vai falar, né, que os celeiros serão cheios, né, de moços, os lagares e de trigo e tal. Haverá fartura no campo. Mas leia o texto. Quando ele vai falar dessa fartura, ele fala do que aconteceu antes. Que veio o quê? O Espírito derramado sobre toda a carne. E na história do avivamento, você sempre vai ver que ele veio após um tempo em meio a um tempo de crise. Porque a crise faz o homem se voltar para o Criador. E entenda, crise que faz o homem se voltar para o Criador é crise onde o meu dinheiro não vale nada. Entende? Porque se é uma crise que eu tenho dinheiro e meu dinheiro resolve, eu não me volto para o Criador. O dinheiro está resolvendo. Vocês estão entendendo, né? Deixa eu correr, gente. Terceiro, evite discutir o seu propósito, o seu desígnio com escarnecedores e tolos. Eu já perdi muita energia aqui, tá, gente? Evite. Esse escarnecedor e tolo pode ser, geralmente, alguém da família. Tá bom? Que não crê. E aí você fica falando que Deus tem, que Deus falou que vai fazer isso através de você. Você perde energia, se abate. Provérbios 14:7. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. 4. Nós estamos falando sobre pensamentos estimulantes, que o autor chama de 10 mandamentos para preparação para o seu propósito. 4. Esteja disposto a trabalhar diligentemente e tornar-se qualificado. Nós já falamos isso aqui vários dias. Que no seu propósito você precisa de qualificação, tá bom? Se Deus falou que vai te usar,
naquele dom, se incline a aprender sobre aquele dom. Se Deus falou que vai te usar para pregar, pelo amor de Deus, não ache que Deus vai te revelar a palavra do nada. Estude a palavra, leia bom livro sobre a palavra. Se Deus te chamou para cantar, que eu tenho a certeza que Deus não chamou ninguém só para cantar. Porque cantar não está dentro dos ministérios. Quando você vai olhar o ministério bíblico, não tem lá cantar. Então, cantar entra onde? Cantar pode entrar no ministério evangelístico, no ministério profético. Você tem que descobrir qual é o seu ministério. Ok? Exemplo, o meu ministério é de ensino. Inclusive, gente, Deus me deu um pequeno pedaço de uma canção. Tem uma coisa que age em mim há muito tempo, como uma ordenança dele, transformar algumas ministrações em canções, porque a canção vira a doutrina da igreja, né? Tanto que a doutrina, ela dispersa muitas vezes por causa de louvores errados, ok? Então, um cantor, alguém que tem uma voz, que cante, ele precisa descobrir qual é o seu propósito, no sentido de chamado ministerial, melhor dizendo. Qual é o seu chamado ministerial? Então, ele pode ser um cantor profético, ele pode ser um cantor, o ministério dele é evangelístico, então o cantar dele será sempre a salvação de almas. Aí ele vai descobrir quais os dons que acompanham o ministério de evangelista. Um deles, dons de curar. Dons de curar em evangelista é ativado todo dia. Deu para entender? É profético, então ele é uma pessoa que canta, mas ele é profético, não só no sentido de motivar, né, de ser um louvor que motive, que geralmente a gente tem a profecia muito como bem assim, eu profetizo no nome de Jesus que não haverá vergonha. Mas muitas das vezes sou eu. Só que o profético, ele não é só para isso, ele é para revelar coisas que eu não sei. Então o cantor tem que entender qual é o seu chamado, para ele se inclinar dentro do chamado, ok? Então muitas das vezes, por exemplo, o que você vai observar num cantor com ministério profético evangelístico? Chega um determinado tempo que ele tem, enquanto canta, seu louvor se torna uma profecia. É um louvor que alguém compôs, ele está cantando. E do nada, quando ele vai cantar para uma pessoa, dentro da própria melodia, não é a letra que... Eu me arrepiei muito agora, gente. Não é a letra que está descrita na composição original, mas começa a ser uma letra personalizada para aquela pessoa. Provavelmente, o chamado é profético. Deu para entender? Como o meu é de ensino, e talvez, não é uma coisa que eu pretendo me derramar, mas... percebo isso há uns anos. E aí esses dias veio um negocinho e eu resolvi cantarolar e parece que deu certo. Mas é um pedacinho desse tamanhozinho. E como o meu é de ensino, o meu chamado é de ensino, se um dia eu fosse inclinada a compor, as minhas canções seriam para ensinar a palavra. Então não é que, o meu ministério é de compositora. Meu ministério continua sendo de ensino. Vocês estão entendendo? Amém? Bora lá. Esse quarto, né? Esteja disposto a trabalhar diligentemente e se tornar qualificado. Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso deseja a coisa nenhuma alcança. Mas a alma do diligente engorda. Então o preguiçoso, ele deseja, mas não alcança nada porque ele é preguiçoso. Quinto, seja muito discreto com seus planos pessoais e seus negócios. Vocês já entenderam, vocês são inteligentes, que toda vez que você fala com antecipação sobre desejos de negócio, sobre planos, começa a dar errado. Quem já notou isso? Aí você fala, gente, mas eu contei para uma pessoa de confiança, eu contei para uns 2 ou 3, assim, eu confio nesses daqui, eu contei para... Quem já notou? Você conta e começa errado. Então seja discreto com seus planos pessoais. Isso é os 10 mandamentos da preparação para o propósito, tá? Seja discreto com seus planos pessoais e seus negócios. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserve a sua alma,
mas o que muito abre os lábios traz perturbação. E nós já falamos que quando a gente fala, a gente também dá munição para o inimigo, né? Que você já entendeu que ele fica ali na tentação, ele vai usar aquilo que o nosso coração deseja. 6. Espere Deus ouvir suas orações. E isso aqui eu já falei, então só vou pincelar. Pare de orar trazendo para Deus uma lista de coisas e aí no final falando em nome de Jesus, amém, saindo dali. Seja educado, você está falando com uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimentos. Então quando você for orar, reserve um período de silêncio para você continuar ali. Espere Deus falar. Ele vai falar todas as vezes? Não, mas você foi educado, demonstrou respeito, não um egoísmo, porque você não ia se relacionar com uma pessoa que marca de conversar com você e não te deixa nem completar uma frase. Quando você vai iniciar, te interrompe. Isso seria a falta de educação. Se você crer que Deus é vivo, que Deus é uma pessoa, que a oração é uma conversa, pare com essa mania de orar achando que ele tem só que te ouvir como se fosse a lâmpada do Aladim, você esfregando igual nos desenhos animados, fala o que você quer e não tá nem aí pra ele. Deus quer relacionamento, tá bom? Já inclinei muito sobre isso aqui, então aqui só pincelar pra vocês. Provérbios 15, 29 diz: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará o coração do justo. E esperar aqui não é apenas nesse sentido, mas também entender que ele vai falar. Não achar que você está o tempo todo falando sozinho, que Deus não te ouve. Espere que ele fala, confie que ele fala. Isso, a oração não é um monólogo, isso mesmo. 7. Busque a correção e a direção de mentores dignos. Pare de querer andar sozinho. Pare de achar que você é autossuficiente. Pastores adoecem por isso, gente, porque ele já se acha mestre demais, bom demais, e ele não se inclina a ouvir quem sabe mais do que ele. Ele não tem um mestre para acompanhar ele, e aí dá ruim. Então busque a correção e a direção de mentores dignos. Provérbios 15, verso 31 e 32. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Ok? Então, exemplo, tem gente que não gosta. Eu observei, já falei pra vocês que toda vez que o diabo quer tirar alguém, a pessoa me evita muito. Mas eu observei um motivo, gente, da própria pessoa não querer me ouvir. E eu observei isso com os anos, né? Exemplo, esposa que me chamava porque ela tava com problema no casamento. Aí o marido não estava presente e ela tá ali falando dele, tal, e ele faz isso. Aí eu perguntava, mas essa reação do seu esposo acontece geralmente quando você faz o quê? Quando acontece o quê? Ah, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, quando eu me comporto assim, quando eu não faço isso aqui. Então aqui, vamos ajustar essa parte primeiro. Já que você já sabe como ele comporta, o que ele gosta, o que fere, o que faz ele reagir assim. E a pessoa começou a entender que eu estava defendendo o marido contra ela. Outra coisa que eu observo, muitas pessoas querem a ajuda, o conselho pastoral, mas ele não quer a correção. Ele quer uma palavra que confirme o que já está no coração dele, que muitas das vezes é fazer o errado. Como eu já disse para vocês, que alguém me procurou querendo o aval para adulterar. Entenderam? Então a pessoa não quer a correção. E nós precisamos nos inclinar em momentos que a gente precisa ser corrigidos, ok? 8º, espere que conflitos desnecessários sejam evitados. Espere que conflitos desnecessários sejam evitados. Eu podia dizer para você, pare de gastar sua energia com conflitos desnecessários, gente. Provérbios 16, 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele.
Mas tem um versículo que eu gosto, eu não lembro se está em Tito ou Timóteo, que vai falar muito sobre você não dar ouvido, não discutir com tolos. Então, quando a conversa ela for só para gerar conflito, só para bater boca, exemplo, eu, Viviane, acho a maior perca de tempo duas pessoas debater, sentar para ficar debatendo ponto de vista bíblico diferente. Discutir teologia. Gente, pra mim é uma perca de energia, sabe? É uma coisa que eu fico cansada, eu evito sair de perto. Porque os dois têm conceitos formados diferentes, ninguém consegue convencer o outro a vir pro seu lado. É esse com conceito formado, esse com conceito formado. Os dois só discutem, cada um tentando provar pro outro quem tá certo, ninguém se rende a nada, só vira uma discussão que às vezes vira um bate-boca. Que às vezes gera uma dor, uma picuinha, uma raiva. Então, pra mim, é uma insanidade, eu acho besteira isso. A Bíblia não foi feita para ser discutida, ela foi feita para ser vivida, ensinada a pecadores, a quem não conhece. Agora, dois que se acham mestres, se discutindo ali para mostrar quem sabe mais, eu sempre achei uma insanidade. Eu não tenho paciência com essas coisas não, tá bom? 9, aprecie as finanças. Olha, gente, tem a ver com o seu propósito. Aprecie as finanças que Deus tem providenciado no presente e espere que Ele venha a prover sobrenaturalmente no tempo dele. Então, eu vou apreciar, o que seria isso? Eu sou grata, mas eu também administro. E eu continuo confiando que eu vou viver providências sobrenaturais dele. E já contei para vocês o meu testemunho de providência dentro disso. Filipenses 4:19. Na verdade, Provérbios 16:18 primeiro. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Provérbios 16:8. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. 10º e último, espere que os dons de Deus dentro de você abram portas e conecte com grandes homens. Então, você não é para ser um ser isolado, tá bom? Um ser sozinho. Haverá conexões, você precisa esperar. E esperar aqui é no sentido de crer, de desejar essas conexões com grandes homens de Deus, com grandes mulheres de Deus, tá bom? Provérbios 18:16. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Então, sim, Deus quer que você tenha aliança, ok? Então, Ele sempre, gente, entenda, Ele sempre vai chamar não quem está capacitado, mas Ele chama os escolhidos para Ele capacitar do jeito dele. Então, você pode. Tá bom? Não é que você vai viver o propósito porque você é bom. Porque quando você pensa assim, você começa a olhar que você não é bom e você não quer viver. Você acha indigno. Mas Deus não te chamou porque você é bom. Deus chamou exatamente. Deus não se enganou quando te chamou. Ele te chamou exatamente conhecendo quem você é. Tá bom? Ele te chamou exatamente sabendo quem você é, na presença dele que você é habilitado. Você acha que quando ele chamou Pedro, ele não sabia do temperamento de Pedro? Ele não sabia que ele era explosivo, pra frente, questionador, reagente à emoção, sem filtrar o que está acontecendo. Primeira coisa, reagir. Ele sabia. Então Deus não se enganou quando te chamou. E não tem a ver com a sua capacidade, mas com a dele. Tá bom? Nós vamos encerrar. Louvamos a Deus por mais um dia. Em nome de Jesus, vá para a escola dominical hoje, tá, amado? E vá para a sua igreja no culto de hoje. Aproveita a liberdade que temos de adorá-lo no templo, tá bom? Pode haver dias que você não terá essa liberdade. Vamos fazer o nosso print? Bora lá? Fizeram? Quero orar com vocês. Orar pra gente encerrar. Lembrando que as inscrições para o Oi Filha estão abertas, estão em andamento. Falar nisso, eu tenho que ir lá
no site e observar a quantidade, né, gente? Pra mim ver o limite do espaço, né? Então, mas graças a Deus tem bastante gente se inscrevendo. R$10 sem almoço, R$25 com almoço. Muita gente já me perguntou por que tão barato? Porque a minha intenção aqui, primeiro, não é o dinheiro. Tem uma inscrição porque eu preciso pagar o local, o aluguel do local. Segundo, porque eu não quero que o dinheiro te impeça de receber. Nós estamos aqui para formar um exército, tá bom? Ok? Por esse motivo. Oremos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela sua bondade, sua fidelidade. Obrigado por mais um dia. Dai-nos um domingo abençoado de comunhão com a família, que seja um almoço abençoado, que seja um tempo de ideias, de refrigério. Abençoa o culto de cada pessoa hoje, Senhor. Que em cada lugar o Senhor manifeste de forma poderosa. E lembrando a nossa oração, retenha a adoração do Brasil inteiro na nuvem de glória que estará presente dia 2 de março, para que o seu poder se manifeste em alto nível, em nome de Jesus. Amém. Ok? Oi Filha, o evento presencial, inscrições, link na bio. Filhinha de Papai é o nosso curso que vai trabalhar toda a sua estrutura de filho, tirando aí de você toda a mentalidade de escravo, mudando aí seu condicionamento de pensamento, trabalhando a sua identidade, te fazendo então crescer, prosperar, ser usado, porque depois que você se torna filho, tudo destrava, tá bom? Fazendo de você uma pessoa melhor. Esse nós estamos com a lista de espera. Como que eu faço para entrar na lista de espera? Só mandar seu nome, seu telefone, tá bom? Quando for liberado, você será o primeiro a ser informado. Deus abençoe. Obrigada, ora por mim, eu preciso, viu? Também sou grata pela vida de vocês. Gente, beijo, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, às 5h59, tá bom? Deus abençoe. Tchau.